Bom, pessoal, e foi para conta a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, D de dado, D da nossa quarta divisão, e a rodada foi muito boa para os times amazonenses, né? Nós que temos aí como representantes o Manaus e o Manauara, nós tivemos uma vitória dupla nessa rodada aí que consolidou o Manauara na liderança do grupo A1 com 15 pontos e o Manaus começou ali sua escalada, né? Já está na terceira posição do grupo com 12 pontos, né? A vitória do Manauara foi fora de casa, 3-0 diante do Trem, e o Manaus conseguiu vencer o Independência em casa por 1-0. E agora, na oitava rodada, a gente inverte o mando de campo, né? A gente tem aí o Manauara recebendo o Trem em casa e a gente tem o Manaus indo para o Acre, para a Arena da Floresta, para disputar esse jogo de volta contra o Independência. Pessoal, findou aí, tecnicamente, o primeiro turno, começa o retorno, é um retorno simbólico, a gente tem mais 7 jogos pela frente aí para cada uma das equipes, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, e eu sempre digo isso para vocês, eu acho que a primeira fase, eu não vou dizer que ela não é um parâmetro para nada, porque sim, é um parâmetro para a gente ver o quanto o time está indo bem e o quanto esse time pode chegar mais longe no mata-mata. Nesse caso aqui, eu vejo que, já tinha falado em alguns vídeos anteriores, né, que as nossas equipes não tiveram assim um começo arrebatador, sobrando na competição, mas aos poucos, tanto o Manauara quanto o Manaus vão se ajustando. E aí a gente tem aqui, por exemplo, se a gente for comparar com o ano passado, a gente tem o fim desse primeiro turno, com o Manauara ali praticamente na mesma posição, liderando o grupo em 15 pontos. Dessa vez essa liderança é um pouco mais apertada, mas o que importa é estar na frente. Já o Manaus, que teve mudança de comando, chega à sua segunda vitória e começa a dar uma escalada no grupo, né? E ele tinha que fazer isso mesmo, ele tinha que vencer de qualquer jeito esse jogo contra a Independência, porque imagina a situação, o Águia de Marabá estava aqui fungando no cangote, venceu o Maitá por 3-1, lá dentro da casa dos caras, mas em se tratando do Maitá, a gente não pode esquecer o seguinte, que o Maitá não venceu um jogo sequer ainda na competição. Aliás, não marcou nem um pontinho ainda, está zerado na sua tabela de classificação. Então é muito importante que o Manaus tivesse feito esse resultado positivo e vai ter que ser assim, já que ele está com a mesma pontuação do Águia de Marabá, por exemplo, na próxima rodada, o Manaus vai ter que vencer o Independência de novo, só que agora na casa dos caras, porque a gente tem um jogo de volta do Águia, né, e o Águia ele vai jogar contra o Maitá. Então, assim, é um adversário, os dois estão com 12 pontos aqui, tanto o Manaus quanto o Águia de Marabá, então não dá para perder de vista, né? Tem que estar vencendo ali para se distanciar. E eu acho o seguinte, temos 7 jogos ainda, e é a hora de tanto o Manaus quanto o Manauara começarem a mostrar ainda mais munição, a sobrar ainda mais nessa fase, conseguir mais vitórias, conseguir somar mais pontos, tanto em casa quanto fora de casa, embora aqui, por exemplo, o Manauara vai ter algumas missões aqui um pouco mais complicadas fora de casa, mas está na hora de sentar o pé no acelerador, tem que, sabe, botar realmente para quebrar, afinal de contas, são 7 jogos, são 7 rodadas aí, para os times ficarem ainda mais afiados para o mata-mata, que é a missão mais difícil que essas equipes vão ter aí pela frente. Nós vamos acompanhar aqui rapidinho só os próximos jogos que vêm pela frente, né? A gente tem o Manauara contra o Trem na próxima rodada, esse jogo vai ser em casa, né? Ele vai jogar, vai receber o Trem em casa, nesse jogo de volta, depois ele vai pegar o Maitá fora de casa, vai fazer o derby local contra o Manaus, depois ele pega aqui, que começa um pouco da missão mais complicada do Manauara nesse retorno, que ele vai pegar o Águia fora de casa e vai pegar a Tuna também fora de casa. Uma viagem em sequência aí, 2 jogos fora de casa. Depois ele recebe o Gás e fecha a primeira fase contra o Independência fora de casa. Em se tratando do Manaus, aqui já na próxima rodada, como eu disse para vocês, o Manaus viaja para o Acre para enfrentar o Independência na Arena da Floresta, e depois disso ele recebe o Gás em casa
faz o jogo local contra o Manauara, pega a Tunaluso em casa e joga contra o Águia em casa, né? O Manaus que fez no primeiro turno fez esses 2 jogos fora de casa, agora vai ter a oportunidade de receber as 2 equipes em casa. E depois ele pega o Maitá fora e fecha o seu turno contra o Trem fora de casa. Eu, sinceramente falando, olhando as 2 equipes, essa evolução, acho que a gente não tem que ter medo nenhum de não classificar. Inclusive, o Renatinho Potiguar deu uma arrumada considerável aí no time, desde o seu retorno ao Manaus. Então, eu acho que agora é a hora de pensar em evoluir a equipe, deixar a equipe cada vez mais forte, porque aí sim as 2 equipes faz com que a gente tenha algum sonho, alguma meta maior, no caso, falando de acesso. Bom, então vamos ouvir aqui a galera do Manaus, né, cara, falar sobre essa nova vitória, começar pelo treinador Renatinho Potiguar, que teve zaga nova nesse jogo contra o Independência. Olha, hoje a gente teve a perca, né, dos 2 zagueiros que vinham jogando, né, o Kesley por suspensão e o Eric por contusão, né, jogou Spice e Dedé, né, é difícil, né, uma zaga nova num jogo decisivo, mas fizeram uma grande partida, né, passou uma segurança muito grande para o sistema defensivo, já que a gente, no jogo contra o Gás, a gente sofreu um pouco, né, nesse setor, mas essa semana a gente trabalhou bem para que a gente possa minimizar o setor defensivo. Quando a gente fala setor defensivo, não são só os zagueiros, né? A equipe por completo, o setor defensivo, o setor da linha de 4. Né? A gente trabalhou muito essa semana em cima disso para melhorar isso, para que a equipe fizesse um jogo consistente, porque eu tenho falado para eles, a equipe ela vai criar como criou muito hoje, mas o sistema defensivo ele tem que estar atento para interceptar, para não deixar que o adversário se crie, principalmente nos últimos jogos que a gente teve uma dificuldade nesse setor. Mas eu acho que foi um sistema que depois dos 30 minutos o adversário acabou pressionando um pouco e a gente sustentou bem. Isso é importante, né, para a evolução da equipe, já que a gente está chegando, né, a troca de todo o sistema defensivo. Entrou o Caio Ila, agora entrou o Dedé, entrou o Spice, então são jogadores novos que estão entrando e precisa-se de um tempo, mas responderam muito bem hoje nessa partida tão decisiva. Porque o futebol, a confiança, ela vem com vitórias, né? Segunda vitória, cresce todo mundo, né? A equipe está num momento de troca de comando, né? De troca de sistema de jogo. Então tudo isso gera algumas dificuldades, a gente vai começando a testar alguns jogadores, aqueles que se encaixam melhor no que a gente pensa para a equipe. Então isso há um desgaste natural, né? Mas eu acho que essa vitória vai ser bom para dar um ânimo novo para esses atletas que não tiveram 2 vitórias ainda na temporada, mas a gente sabe que tem muita coisa para corrigir, tem muita coisa para melhorar, mas o mais importante é trabalhar em cima de vitória. Isso aí é um fator positivo. Eu acho que a nossa equipe ela vai evoluir, a gente vai melhorar muito essa equipe. Eu acho que hoje fizemos um jogo consistente, né? Apesar de eu achar que a gente abusou de perder gols, né? Isso aí é um fato que precisa melhorar, mas pior é a equipe que não cria. Né? Então, se a gente criou muito é porque tem algo positivo, né? Agora é aperfeiçoar mais esse último, não é nem o último terço, é o último passe, né, para fazer o gol, né? Eu acho que a gente poderia ter finalizado mais, muitas vezes a gente quis fazer o gol debaixo da trave ali, poderia ter finalizado mais rápido, mas faz parte do processo, a tendência é essa equipe melhorar mais e mais. Dedé deixou o gol dele, muito importante aqui para a vitória do Gavião do Norte, ele fala sobre isso. É sempre especial, né? Fazer gol, principalmente o gol da vitória, mas priorizar o empenho e a luta do grupo inteiro, né? Graças a Deus, nosso empenho, nossa dedicação ali dentro de campo nos garantiu ali com essa vitória hoje os 3 pontos que era muito importante para a gente na tabela, e a cada rodada a gente vai buscando um objetivo diferente, uma posição a mais. A gente tem um elenco muito forte e acredito que o nosso objetivo, além de classificar, obviamente, é estar sempre entre os primeiros ali. E é muito especial, né? Como eu já disse, fazer gol. E nessa tarde foi mais especial. Ontem foi meu aniversário e eu pude ser presenteado. Deus me abençoou hoje e eu fico muito feliz por isso. Com certeza, na nossa preleção hoje, o professor foi muito feliz e acho que a gente concretizou o que ele falou. Ele colocou uma palavra para a gente que era de confirmação. E conseguimos confirmar os 3 pontos, a consolidação no G4 e, como eu disse também anteriormente, o nosso objetivo agora
e buscando mais objetivos dentro dessa classificação. Se a gente está em quarto, buscamos o terceiro, em terceiro buscando o segundo e assim até a liderança do grupo, que é importante para a gente, na fase do mata-mata, se Deus abençoar aí, a gente ter as vantagens. Quem também falou sobre a importância dessa vitória foi o Spice. Spice aí que está de volta, né, começando uma partida como titular depois de 3 meses e meio. Depois ele fala na sequência, sobre esse período em que ele ficou parado. Mas vamos lá, Spice, conta aí pra gente da importância dessa vitória. Foi uma partida muito boa, uma equipe muito difícil de jogar contra. O time da Independência é um time organizado, um time que tem a posse de bola. Me surpreendeu bastante a equipe deles. Um resultado de suma importância para nós, para afirmar nós no G4. Nós tínhamos conversado a semana que precisávamos dessa sequência de vitórias e graças a Deus conseguimos essa vitória de 1-0, que nos confirmou agora no G4. Mas não pode baixar a cabeça. Semana que vem já tem outro jogo difícil contra eles, agora na casa deles. Descansar, trabalhar, corrigir alguns defeitos que tivemos no jogo, para que possamos ter uma sequência de 3 vitórias. Cara, eu fico feliz. Faz 3 meses e meio que eu não inicio uma partida de titular. Estava até preocupado um pouquinho antes do jogo, porque a falta de ritmo de jogo às vezes complica um pouco, mas com a experiência que todo mundo sabe, cada que a idade chega também você tem que saber cortar um pouquinho os atalhos. E fico feliz, cara, pela partida, pelo momento, por ter voltado, por estar ajudando o Manaus. Parabéns ao Spice aí pelo retorno, hein, pessoal? E parabéns aí ao Gavião do Norte. Bom, a gente queria trazer aqui alguma sonora, alguma palavra aqui de alguém da equipe do Manauara, mas infelizmente a assessoria de comunicação do clube não disponibilizou nenhum material sobre essa partida fora de casa. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais Série D ou voltamos durante essa semana aí com qualquer novidade.